Olá, gente, muito bom dia, muito obrigada por estar aí ouvindo, acompanhando. É que você tenha um final de semana também abençoado. E eu fico perguntando, será que você viveu alguma situação essa semana que você não sabia o que fazer? A nossa amiga Jean Davey, ela teve uma situação que ela não sabia muito o que fazer, mas ela deu ouvidos à voz do Espírito Santo e ela agiu da maneira adequada. Vamos ouvir essa história dela? Aconteceu há 40 anos atrás. Ela tinha ouvido alguns gritos, não conseguia discernir exatamente de onde vinha, mas era um som bem assustador. Bom, ela morava, gente, num apartamento e estava sentada com uma amiga numa varanda, quando aqueles gritos começaram a aparecer, eram gritos de criança, né? Ela não é do tipo de pessoa que gosta de se confrontar, de se colocar em conflito, mas ela percebeu que ela precisava fazer alguma coisa. E os sons vinham do porão. É o seguinte, cada apartamento ali tinha uma área para armazenamento, sem janelas, só com uma porta do tipo gaiola. E para horror dela, ela percebeu que havia uma criança gritando de dentro desse compartimento, dessas áreas de armazenamento que estavam no escuro. Ela ficou apavorada, logicamente, ao ser trancada naquele local. Então, ela ficou pensando assim, não, eu tenho que buscar ajuda. E daí a Jean saiu e bateu na porta do apartamento mais próximo. A mulher abriu e ela perguntou, escuta, tem uma criança que está gritando ali, você conhece, é sua? Ele falou assim, é sim, ele está sendo punido. Não, você não pode fazer isso, disse a Jean. Você tem que abrir, deixar esse menino sair de lá. Não, ele falou, ele não vai sair de lá, ele está de castigo. Aí a Jean falou assim, olha, você precisa tirar de lá, senão eu vou ligar para a polícia. E ela foi muito firme, né, na maneira como ela falou. E ela disse que nunca tinha feito isso. Até que finalmente aquela mulher concordou foi lá, e disse que ia deixá-lo sair. A essa altura, a amiga dela já estava ali embaixo também. E ambas desceram para ver se realmente aquele garotinho seria libertado. E apesar de extremamente chateado, ele parecia bem fisicamente. A gente só não sabe as cicatrizes emocionais que toda essa questão pode ter colocado sobre ele. Enfim, ela foi trabalhar na manhã seguinte e no outro dia, quando ela volta, ao perguntar no condomínio sobre aquela família, disseram que eles haviam se mudado para o país de origem deles. Foi então que ela se recordou de que naquele apartamento havia ainda uma outra criança, né? E ela ficou com o coração ali muito abalado, porque ficou pensando, puxa vida, e agora? Como será com essas crianças? Tudo que ela podia fazer era orar para que Deus protegesse aqueles garotinhos. Às vezes a gente está em situações que a gente não sabe muito bem o que fazer, não é mesmo? Mas Deus, Ele não quer nos colocar em perigo, mas se a gente sentir o Espírito Santo agindo em nós, como foi no caso da nossa amiga, Ele vai nos guiar para fazer aquilo que a gente deve fazer. Hoje ela está feliz por ter seguido os conselhos, aquelas fortes impressões e encontrado coragem. Deus vai fazer o mesmo conosco. Nós precisamos estar aptos para ouvi-lo e obedecê-lo. Como diz Deuteronômio 31, verso 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Sigamos com sabedoria, com prudência, com discernimento, fazendo aquilo que precisa ser feito sob a orientação de Deus. Um ótimo dia, até amanhã.